Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Cabelo na boca. Bom pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje queria aqui um pouquinho conversar com vocês sobre como que tá o andamento da nossa casa depois de tantas mudanças que vem acontecendo. Então desde já quero pedir para você que é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal, faça parte aqui da nossa família. E para vocês que sempre estão aqui comigo, muito obrigada a cada um de vocês pelo carinho, pelo apoio, de sempre estar aqui me motivando, né, me dando aqui muitas energias boas para sempre continuar trazendo aqui o melhor conteúdo que eu posso para vocês. Então desde já meu muito obrigada a cada um de vocês. E também, gente, peço para vocês deixar o seu like, porque o seu like é muito importante aqui no vídeo, porque assim o YouTube entende que é um vídeo bom e vai recomendar para outras pessoas, e assim a nossa família pode crescer cada dia mais. Então, deixe seu like aqui no vídeo se ainda não deu, e bora para mais um vídeo. E bom, pessoal, nesse vídeo de hoje quero contar para vocês como que tá a minha vida, né, depois de tantas mudanças. Com a chegada da Maria Alice, né, a minha vida mudou bastante, né, cuidar de um bebê é totalmente diferente, é difícil, é complicado, mas a gente consegue. E teve a vinda da Dona Maria pra cá, né, que mexeu um pouco assim acho que com todo mundo aqui em casa. Porque a Dona Maria ter vindo pra cá me ajudou muito, né? Graças a Deus pela vida dela. E me ajudou bastante aqui em casa, no meu resguardo, com cuidado com as crianças, com cuidado da casa, com a Maria Alice. Então, assim, foi muito importante a ajuda dela. E muitas pessoas, eu vi muitas pessoas perguntando pra mim da minha mãe, né? Por que minha mãe não cuidou de mim? Por que a Dona Maria teve que sair lá do Piauí para poder vir aqui cuidar de mim, minha família? Cadê minha família? E bom, gente, é uma situação assim complicada até de se dizer, sabe? Porque assim, eu acho que a maioria de vocês que vieram do outro canal ou outras pessoas que estão chegando aqui agora não estão entendendo, é que a gente mora em Aparecida de Goiânia e a gente mora aqui, somente eu tenho parentes. O Kelvin tem alguns parentes aqui, mas são bem distantes, sabe? Eles não se falam, né? Não tem, assim, um relacionamento. Então, conta mais com os meus parentes, né? Porque todos são daqui. Minha avó, minhas tias, meus primos, minhas irmãs, minha mãe. Todo mundo mora aqui. E vocês veem pouco eles, né? E assim, gente, é porque cada um tem a sua vida, né? Tipo, já tem primo meu casado, tem a família deles, minhas tias, cada um tem a vida delas, minha avó tem a vida dela, minha mãe, então cada um tem sua vida e suas dificuldades, né? E não, assim, a gente não é uma família unida, acho que esse é o nome certo. A gente não é uma família unida que quando um precisa todos correm ali para ajudar, não, é cada um por si. Infelizmente, né, a nossa família é assim, é cada um por si. Hoje em dia, a gente tenta assim, cada um tenta melhorar do seu jeito, mas é cada um por si. Então, assim, eu não posso contar muito com a minha família, né? Igual agora, quando eu tive a Maria Alice, a minha avó veio pra cá pra cuidar das crianças. Eu fiquei 3 dias internada no hospital, né? Quando eu tive a Maria Alice. E esses 3 dias, não, minha avó ficou mais de 3 dias aqui em casa cuidando das crianças, porque não tinha quem cuidasse. Minha avó veio pra cá, ficou cuidando das crianças aqui, cuidou da casa. Eu cheguei, né, da maternidade. Minha avó ainda passou alguns dias aqui em casa, cuidando de mim, cuidando da Maria Alice, cuidando da casa e tudo. E aí ela foi embora, eu fiquei acho que 2 dias sozinha só e a Dona Maria chegou. Então minha avó me deu um socorro quando eu precisava, porque não tinha ninguém, eu não podia contar mais com ninguém. Então minha avó veio, né, me socorrer. E a minha mãe, gente, minha mãe também me ajudou na possibilidade dela. No dia de eu ir para maternidade, minha mãe saiu do trabalho, veio aqui para casa e foi comigo para maternidade. Foi quando eu já fiquei internada. Ela ficou lá até a hora que o Kelvin foi. O Kelvin saiu do trabalho e veio para casa. Minha avó já estava aqui. E aí o Kelvin foi para maternidade. Quando ele chegou na maternidade, minha mãe foi embora para casa dela. No hospital também, eu fiquei 3 dias internada. E aí a primeira noite quem ficou comigo foi o Kelvin.
E foi horrível, sabe? Foi horrível. O Kelvin dormiu no chão do hospital, porque a cadeira que ele tinha para poder deitar era horrível. A cadeira era dura, a cadeira não inclinava para trás, aí ficava horrível. O Kelvin botou um pano no chão e deitou e dormiu no chão. E na segunda noite ele falou: Beatriz, eu não dou conta, eu preciso ir para casa descansar, eu preciso dormir para eu poder vir cuidar de vocês. E aí a minha mãe foi. A minha mãe foi passar essa noite comigo no hospital. Ela não podia faltar ao trabalho, então ela passou a noite comigo e de manhã cedo ela trocou com o Kelvin e foi trabalhar. Então assim, gente, a minha mãe, para quem conhece, né, e para quem não conhece, a minha mãe, ela trabalha, minha mãe tem a família dela, minha mãe ainda tem criança pequena para cuidar. E minha mãe é muito jovem, né? Minha mãe é jovem ainda, minha mãe ainda não é idosa, ainda não tá aposentada, minha mãe precisa de trabalhar, né? Então, assim, não tem como minha mãe largar a casa dela e vir cuidar de mim. Igual a Dona Maria, né? A Dona Maria só tem o seu Djalma, não tem mais criança pequena para cuidar. Eles recebem aposentadoria, né? Então não precisam trabalhar. E graças a Deus por isso. Só que a minha mãe, ela não tem essa vida, né? Minha mãe tem que trabalhar para ganhar o pão de cada dia, pagar as contas. A minha irmã mais nova tem 8 anos, né? Acho que esse ano ela faz 8 anos. Tem a minha outra irmã que é adolescente. Minha mãe é casada, tem a casa dela, tem o trabalho dela. Então, assim, minha mãe tem essa vida corrida, então não tem como não tinha como minha mãe largar as coisas dela e vir aqui pra minha casa cuidar de mim. E sem falar que eu moro longe, né? Eu já expliquei isso pra vocês em um outro vídeo, falando, né, que a gente morava perto da minha mãe, a gente se mudou pra cá, e a gente se mudando pra cá, eu fiquei longe da minha mãe. Assim, nada que um Uber não resolva, nada que um ônibus não resolva. Daqui pra casa da minha mãe, eu acho que é uns 20 minutos de carro. Então, assim, não é tão longe, mas assim, não dá pra ela chegar do trabalho e vir aqui em casa me ajudar em alguma coisa, não dá, porque é longe. Mas, gente, eu acredito que a minha mãe fez o que ela podia fazer por mim. Igual eu precisei de uma pessoa para ir comigo na maternidade, o dia que eu senti dor aqui em casa, foi ela que foi comigo. A gente precisou de uma pessoa para ficar comigo no hospital, porque eu estava muito cansada, ela ficou comigo. E depois eu precisei de uma pessoa. Desculpa, gente, é porque o meu vizinho aqui, ele tem uma oficina de carro. E aí depois eu precisei de uma pessoa para ficar comigo aqui em casa, né, até a Dona Maria chegar. E aí a minha mãe ficou um dia aqui comigo. Então, assim, gente, o que deu pra fazer foi isso, né? Igual eu tô falando pra vocês, infelizmente, minha família não é tão unida assim pra sempre tá cheio de gente, né? Mas sempre que dá, a gente socorre um ou outro ali, né? E foi isso, gente. E eu queria esclarecer essa dúvida, porque assim, as pessoas não sabem, né, da história completa e às vezes elas lançam comentários muito maldosos. As pessoas, por não ver minha mãe na minha casa, eu na casa da minha mãe, a minha mãe ajudando, minha mãe fazendo isso, as pessoas querem atacar muito a minha mãe. E calma, gente, não é assim, não funciona desse jeito. A gente precisa entender a história toda. E com a vinda da Dona Maria pra cá, a gente foi muito bom pra todos nós. E ela ter ido embora mexeu muito com a gente, né? Principalmente comigo, porque foi eu e as crianças que passaram mais tempo com a Dona Maria, né? O Kelvin todos os dias indo trabalhar, indo pro curso. E aí não passou tanto tempo com ela quanto a gente. E assim, gente, ela indo embora me fez muito querer voltar pro Piauí. Essa é uma verdade que eu preciso contar pra vocês, né? Mexeu muito comigo. Eu fiquei pensando muito, né, em voltar pro Piauí, porque aqui, gente, é como eu tô falando pra vocês, aqui a gente se sente muito só, né? Infelizmente é isso. A gente não tem pessoas com quem contar. Essa semana aconteceu uma coisa aqui em casa que fez a gente refletir muito. A Isabela ficou gripada e começou a passar muito mal no final de semana, vomitando, dando dor de barriga e gripada.
E quando foi no outro dia, o Kelvin começou a se sentir mal, com dor de barriga, ânsia de vômito. E aí no outro dia foi o Isaac. E a gente teve que ir no hospital. O Kelvin foi pro hospital sozinho. E aí depois o Isaac não tava bem, a Isabela não tava bem. Eu falei, não, vou aproveitar, vou levar os meninos e já acompanho o Kelvin. E aí foram todos nós tivemos que ir pro hospital, porque ninguém tava bem. Só eu e a Maria Alice que tava bem. E aí teve que levar todos no hospital. E isso fez a gente se sentir muito só, ser uma rede de apoio, sabe? Porque tem coisas que não tem necessidade de ir todo mundo, mas por não ter ninguém nem para olhar as crianças, a gente tem que levar todo mundo. E bom, gente, eu não tô dizendo que a gente quer tirar essa responsabilidade nossa, porque são responsabilidade nossa, os nossos filhos. Mas, por exemplo, nessa situação de ter que levar um no hospital, não tem necessidade de levar os outros que estão bom. Só que por a gente não ter ninguém para acompanhar, igual o Kelvin tava sentindo muito mal, ele tava tonto, ele tava com ânsia de vômito. Gente, você via na cara dele que ele não tava bem. E ele foi sozinho, porque não tinha como eu ir com ele. E aí o Isaac não tava se sentindo bem, começou a dizer que não tava bem, não tava bem. E eu falei assim, meu Deus, vou levar todo mundo no hospital. Já consulto o Isaac, já consulto a Isabela. E aí pensei, vou levar todo mundo e todo mundo consulta. E aí a gente foi, né? Mas é muito ruim, gente, você não ter uma rede de apoio, sabe? E eu falo isso porque eu tive uma rede de apoio no tempo da Isabela. Porque quando eu tive a Isabela, a gente morava no Piauí. E tudo que a gente ia fazer, né? Às vezes precisava de levar a Isabela, levava. Não precisava levar a Isabela, deixava ela em casa com a Dona Maria. Igual sempre que a gente ia fazer compras, como o supermercado era muito longe, a gente deixava a Isabela em casa, o Isaac e a Isabela ficava com a Dona Maria e eu e o Kelvin ia fazer as compras. A gente ia resolver alguma coisa em Teresina, a gente deixava os meninos com a Dona Maria e ia resolver. Aqui não, aqui tudo que a gente vai fazer a gente tem que levar todo mundo, porque a gente não pode confiar de deixar os nossos filhos com qualquer pessoa e a gente tem que levar, porque a gente não tem ninguém para contar. Então, assim, me fez pensar muito, sabe? Que lá no Piauí a gente tinha essa rede de apoio. Sempre que a gente precisava da Dona Maria, ela estava ali. Sempre que a gente precisava do seu Djalma, ele estava ali. Se a gente estava precisando sair para algum lugar, eles ficavam sem problema nenhum. Quando eles precisavam, a gente estava ali. Também esses dias para trás, a Dona Maria passou muito mal em casa, de madrugada. Ela passou muito mal em casa e eles ficaram desesperados sem saber o que fazer, porque não tinha com quem contar. Seu Djalma foi atrás de pedir um carro, um carro, tipo um Uber, né? O seu Djalma foi atrás, arrumou uma pessoa com carro, arrumou uma pessoa para poder acompanhar a Dona Maria no carro e pagou para a pessoa levar ela no hospital, porque ela passou mal e não tinha o que fazer. Então, assim, até para eles, sabe? Até para eles isso faz muita falta, porque mora só os dois e já são idosos, né, gente? Dona Maria já tem 54 anos, seu Djalma já tem 70 e poucos anos. Então, assim, eles precisam também de pessoas para poder estar ajudando ele. E assim, gente, me fez pensar muito, sabe? Me fez pensar muito. Eu questionei o Kelvin. Eu falei pro Kelvin, falei, amor, o que a gente tá fazendo aqui? Será que não é melhor a gente voltar pro Piauí? Lá a gente tem nossa casa. Ah, nossa casa é de barro. É de barro, gente. Nossa casa é de barro. E pensa numa casa que tem história para contar. Eu acho que muita gente já escutou as histórias que eu já contei da nossa casinha de barro. E muitas das vezes eu acho que a vida não é isso aqui que a gente tá vivendo, essa correria, essa coisa de dinheiro, 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 paga aluguel, paga conta e dinheiro, e você nunca alcança nada, sabe? E sei lá, gente, não sei, mas eu tô com muita vontade de voltar pro Piauí. Eu já falei pro Kelvin isso, né? O Kelvin também começou a pensar sobre isso, pensar se não é melhor a gente voltar para lá,
Porque lá a gente tem nossa casa, a gente não ficaria, né, na rua, a gente não ficaria morando com a Dona Maria, a gente teria a nossa casa, voltaria com a nossa vida simples, né, a nossa rotina simples, cuidando de galinha, fazendo horta, cuidando da nossa casa, talvez construindo uma casa nova, né? Então, assim, será que não é isso, né, que tem pra nós? Será que assim a gente não seria mais feliz? Não sei, gente, mas eu tô sentindo muita falta, sabe? Eu sinto muita falta do Piauí, sinto falta da rotina que eu tinha lá. Muitas pessoas aqui já comentou no meu vídeo falando assim: ah, eu gostava mais dos vídeos do Piauí. E aí eu também, gente, eu também gostava mais dos vídeos do Piauí. Eu assisto hoje em dia, eu assisto os vídeos lá do Piauí pra mim ter a lembrança, o que eu fazia, como que era. Sinto falta de acordar às 6 horas da manhã e molhar minhas plantas, fazer muda de samambaia, começar a lavar minha roupa lá na minha cozinha lá fora, cozinhar no fogão a lenha, ir lá conversar com a Dona Maria, almoçar com eles. E assim, eu sinto falta. Ah, Beatriz, mas por que vocês foram então? Ah, gente, eu acho que a gente tá na idade de acertar e de errar, né? A gente não nasce e acerta em tudo na vida. A gente tem que viver as nossas aventuras, a gente tem que viver, né, as nossas experiências. E a gente veio isso, a gente veio atrás disso, a gente veio atrás de ter uma vida melhor. É igual vocês sabem que lá no Piauí tem as partes ruins, né? Igual você morar muito longe, igual lá é o interior. É difícil para fazer compra, é difícil para ir no hospital, é difícil a questão da saúde, é difícil, mas aqui também tem suas dificuldades, né? E assim, gente, tô mesmo assim abrindo meu coração para vocês, sabe? Que lá tem muitas dificuldades, né? Igual a questão mesmo do supermercado. Você tem que atravessar o Piauí para poder ir lá no supermercado. Questão da saúde lá também é muito longe dos hospital, mas aqui também tem as dificuldades. Aqui a gente tem que pagar aluguel todo mês. Se você não paga um mês, eles te colocam na rua, porque as pessoas não querem saber por que você não tem o dinheiro. Você tem que ter o dinheiro todo dia ali naquele dia. Tem as coisas, tem a violência da cidade grande, é muito perigoso, você não pode andar de noite, porque é perigoso. Tem as suas dificuldades, né? Tudo gira em questão do dinheiro. Se você precisa sair, você tem que gastar. Você não vai de ônibus, vai de Uber, tem que gastar, né? E você tem que trabalhar para você poder conseguir ter dinheiro, porque é difícil a vida, não é fácil. Você tem que trabalhar muito para você poder ter uma vida boa. E assim, gente, não sei, não sei, sabe? Eu sei que essa questão, né, da Dona Maria ter vindo e indo embora me deixou muito na dúvida se eu quero continuar morando aqui, sabe? Se não é melhor a gente voltar pro Piauí. E deixa aqui nos comentários, gente, o que vocês acham, né? O que vocês acham, vocês assistindo os vídeos, vocês que sabem como que era a nossa vida no Piauí, como que é a nossa vida agora. O que vocês acham? Agora eu tô pedindo um conselho para vocês. Se eu pedindo um conselho para vocês, o que vocês me aconselhariam a fazer? Ah, Beatriz, eu acho que vocês devem continuar aqui, continuar lutando, que vocês vão conseguir uma casa própria, vocês vão batalhar, vocês vão conseguir. Não, Beatriz, eu acho que seria bom vocês voltar pro Piauí, porque lá tem a Dona Maria, lá vocês têm a casinha de vocês. O que vocês me aconselhariam a fazer, gente? Tô aceitando conselhos, tá bom? Não é sempre que eu tô aceitando, mas aproveita, tô aceitando conselhos aqui hoje. E bom, gente, uma coisa assim também que se tornou um pouco difícil, o nosso sonho morando aqui em Goiânia, foi a chegada da Maria Alice, que era uma coisa que a gente não contava, né? Quando a gente veio pra cá, os nossos planos eram o quê? Era eu continuar com o YouTube e o Kelvin continuar com o trabalho dele.
E quando a gente chegou aqui, o Kelvin parou o trabalho dele com a internet. E aí eu continuei com o YouTube. E eu fiquei muito doente, né? Assim que a gente chegou aqui. Pra quem não se lembra, o Kelvin que gravava os vídeos, né? Porque eu não tava bem. Eu ainda tava em tratamento com psiquiatra, com psicólogo, com os medicamentos, o médico trocando meus remédios. E eu não tava bem. Então o Kelvin acabou tendo que ir trabalhar fora, né? Começou a trabalhar de carteira assinada. E os nossos planos era que quando eu melhorasse, eu também começasse a trabalhar. E eu até tentei começar a trabalhar, e aí eu fui numa empresa, era para trabalhar de serviços gerais, né? Eu fiz um teste, o primeiro dia passei no teste, só que aí eu passei muito mal e eu vi que o trabalho que era para ser feito eu não ia conseguir, porque era num lugar todo fechado, muito quente, passar o dia limpando o galpão. E aí eu vi que eu não ia conseguir. Tentei em uma outra empresa e lá nessa empresa eu vi que era muito bom, era para trabalhar de auxiliar de produção. Era um serviço fácil, não era difícil, o ambiente era bom. E aí eu fui para entrevista, passei e fui para entrevista e passei. Quando foi para começar o trabalho, descobri que estava grávida. E aí o pessoal mandou mensagem pra mim falando pra me levar os documentos e tudo. E aí eu falei, olha, não posso porque eu descobri que eu tô grávida. E aí eles não contratam, né? Porque a empresa não contrata quando a mulher tá grávida. E aí cancelou, né? E fiquei grávida. Fiquei grávida durante 9 meses. E agora a Maria Alice nasceu. Então a gente não contava com isso, que eu ficaria grávida. Porque muitas pessoas, às vezes, comentam que mas tava tão bom e foi engravidar. Você já tinha 2 meninos grandes e foi engravidar. Gente, não foi de propósito. Não foi eu pensei assim, quando eu chegar lá, vou engravidar. Não, gente, não foi isso. A gente não contava com isso, né? E pra quem já escutou, a Maria Alice foi um milagre de Deus, né? Eu não tinha possibilidade de engravidar e engravidei. Então, assim, a gente não contava com isso, porque a gente contava com o quê? Que o Kelvin iria trabalhar e eu iria trabalhar. E assim a gente ia conseguir conquistar as coisas juntos. Mas não foi dessa forma, só o Kelvin ficou trabalhando. Eu fiquei tentando continuar com o YouTube, só que eu falhava os vídeos. Nem todos os dias tinha vídeo. Cheguei a ficar 1 mês sem postar vídeo no YouTube. E assim, gente, se você não posta vídeo, você não ganha. Porque o que conta nos vídeos são as visualizações. Então, se você não bota vídeo, não tem visualização. Você não ganha nada. Então, eu comecei a falhar muito no YouTube. Então, tinha mês que eu recebia, tinha mês que eu não recebia. Tinha 2 meses que eu não recebia, tinha 1 mês que eu recebia. Então, assim, era muito inconstante, sabe? Então, foi um pouco difícil, sabe? Essa questão. Então, assim, a gente continuar morando aqui, eu não sei com quanto tempo eu vou conseguir ficar sem trabalhar. E, gente, eu vou falar pra vocês, babá aqui é muito caro. Muito caro. Pra uma babá ficar com uma bebê, deixa eu ver, por exemplo, 6 meses da Maria Alice eu vou trabalhar. Pra uma babá ficar com um bebê de 6 meses, deve ser mais ou menos R$800. Tô falando pouco. Só que assim, é R$800, só que você tem que levar tudo da criança. A babá não dá nada. Ela só cuida. Então você tem que levar o leite, você tem que levar o que ela vai comer no decorrer do dia. Tem que deixar tudo arrumadinho. Então assim, sem falar que se eu fosse pagar uma babá pra Maria Alice, eu tinha que pagar pros 3. Porque um trabalho hoje em dia você entra, por exemplo, do Kelvin. O Kelvin entra 8 e sai 6. Então, se eu entrar num serviço 8 horas e sair 6, eu preciso que uma babá olhe os 3. Olhe o Isaac e a Isabela, das 8 até as meio-dia. Eles vão pra escola e aí eles chegam da escola 5h30 e eu pegaria eles 6. Então, gente, eu acho que o salário que eu ganhasse seria só pra pagar a babá. Então, assim,
por agora eu não vou poder trabalhar. Maria Alice agora que tem 2 meses, e é como eu tô falando pra vocês, pagar uma babá aqui seria trabalhar e dar o seu salário todinho só pra babá olhar eles pra você trabalhar. Então, essas coisas, sabe, gente? Essas coisas que me faz pensar, assim, se vale a pena continuar morando aqui. Essas coisas que me faz pensar. Porque eu não tenho problema de sair para trabalhar. A propósito, eu queria muito. Já falei porque eu várias vezes que uma das minhas maiores vontades era poder sair para trabalhar, sabe? Respirar um ar diferente, ter hora de sair de casa, ter hora de chegar em casa, sei lá, trabalhar, ficar cansado de chegar em casa e, sabe? Tipo, eu queria ter essa rotina, sabe? Porque o tempo que eu trabalhava eu gostava muito. Eu só não gostei do meu trabalho porque era à noite, né? Então, não aconselho ninguém a trabalhar de noite. Mas se não fosse de noite, gente, eu acho que eu trabalharia lá até hoje, porque era um serviço fácil, era perto da minha casa e o dinheiro que eu recebia era o suficiente. Trabalhava eu e o Kelvin e a gente vivia super bem. Então, assim, não tenho problema nenhum em sair para trabalhar. Só que por eu ter meus filhos, se torna um pouco mais difícil. Então, assim, isso me faz pensar, né, sobre ir pro Piauí. Porque lá eu não preciso trabalhar, porque a gente não teria que pagar aluguel, a gente não viveria nessa correria, porque todo mês tem que pagar o aluguel, porque a gente tem a nossa casa. A gente não teria que pagar a van, porque aqui a gente paga a van. Então a gente não precisaria pagar a van, porque lá a prefeitura disponibiliza um ônibus para levar e buscar os alunos na porta de casa. Então, assim, o pouco que a gente consegue, o pouco que a gente conseguisse, a gente dava para viver. Então, essas coisas assim que faz a gente pensar sobre ir ou não ir, né? Mas eu tô fazendo certo, gente. Eu tô orando a Deus. Tô orando a Deus, tô pedindo o direcionamento de Deus, né? Que se for da vontade de Deus, que a gente volte pro Piauí, para que dê tudo certo, para que Deus nos ajude a entender o que é certo para as nossas vidas. E a gente tá cogitando essa possibilidade, né? Já conversamos já algumas vezes sobre isso. A gente sempre para na mesma tecla. Será que é melhor a gente voltar ou ficar aqui? Porque se a gente voltar, vai ser muito bom. Eu vou gostar muito. Mas se a gente não voltar, a gente vai continuar com a nossa vida aqui do mesmo jeito que é. Mas é isso, gente. Queria compartilhar um pouco com vocês nessa questão. Mas assim, gente, eu tô bem, tá? Eu tô bem. Depois que a Dona Maria foi embora, eu passei acho que umas 2 semanas muito mal, né? Me sentindo sozinha, chorava, né? Vocês viram. Sempre que eu ia começar um vídeo, que eu ia falar sobre a Dona Maria ter ido embora, eu chorava muito. Foi muito difícil pra mim. Mas agora eu tô bem. Já voltei à minha rotina, já voltei a fazer minhas coisas, né? Tô todos os dias aqui arrumando casa, olhando os meninos. O menino vai pra escola, eu vou no hospital, levo Maria Alice pra consultar, pra fazer exame. Já voltei a tomar de conta de tudo, né? E graças a Deus por isso, somente a Deus eu tenho que dar graça. Então, assim, graças a Deus eu consegui voltar e me restabelecer, né, gente? Mas é difícil, né? A gente sabe quando a gente se acostuma com as pessoas e elas vão embora, quem sofre é quem fica, né? E eu sofri muito, as crianças sofreram muito. O Isaac, trenzinho aqui. O Isaac sentiu muita falta da Dona Maria, porque eles dormiam no mesmo quarto. O Isaac sentiu muita falta dela, porque na hora de dormir era só ele sozinho. Então, assim, todo mundo sentiu falta da Dona Maria, né? E é isso, gente. Eu peço para vocês, né, que orem pelas nossas vidas, que se for da vontade de Deus, né, que a gente volte para lá, que Deus dê, né, o direcionamento para que a gente faça as coisas da maneira certa, e que se não for, gente, se não for a vontade de Deus que a gente vá, a gente fique aqui e que Deus abra a nossa mente, né, para que a gente possa ter novas fontes de renda, que a gente melhore, né, que o canal aqui melhore e que a gente possa continuar aqui seguindo o nosso sonho, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo,
Queria aqui só contar para vocês um pouquinho de como que tá aí na nossa vida, de como que tá os nossos planos. E eu acho, gente, que a gente é muito jovem. A gente é muito jovem, a gente tem que sonhar mesmo, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, porque ninguém vai sonhar pela gente. E eu acho que a gente pode ter feito errado de ter vindo pra cá. Muitas pessoas podem falar, já falaram já algumas vezes, né? Que a gente poderia ter ficado lá no Piauí, que foi um erro a gente ter vindo. Mas é isso, gente. A gente tá aqui na Terra é pra viver, a gente tá aqui é pra errar. E é isso, né? Todo mundo acerta em tudo na vida, né? Então é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês, obrigada pelo apoio. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o que vocês acham sobre isso, que eu vou ler cada um deles com muito carinho. Então, beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.